Jesus chama a alma à perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita, com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com a minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha, desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo o que é terreno quero que seja tido por ti como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo. Isso porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização deste casamento místico que te prometi. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradece-me primeiro a mim, e então a seus benfeitores. Assim aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente. E com santa indiferença, sem pensar se isto te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Uma nova cruz de Luísa, sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Isto me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Não sei porquê, mas queria que tomasse quinino e tinha imposta a obediência de que cada vez que eu tivesse vomitado, outras tantas devia voltar a tomar alimento. Agora o quinino me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. Eu tomava o alimento e assim que eu tomava, às vezes no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômito, estava obrigada a devolvê-lo e permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada. Eu mesma tinha vergonha de pedir e pensava comigo mesma: o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer. Se me deram alguma coisa, a tomo, senão o Senhor se ocupará. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa a meu amado Jesus. Isso não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê obediência de não tomar quinino e nem te fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse: para não mostrar singularidades, de agora em diante quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também o quinino. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome. Mas o vômito não cessou. E na única vez em que tomava o alimento, era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer. Mas o confessor nunca me deu esta obediência. Dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então o dizia ao Senhor e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença. Quero que te atenhas ao que te diz a obediência. E assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, eu considerava pelas palavras que me tinha dito o Senhor por um certo tempo, e que eu assim tinha dito ao confessor. Os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente, e ele se viu obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me impor obediência de sair daquele estado e acrescentava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer, especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estado continuamente na cama,
que por quão belo fosse, era sempre cama, aquele ter que sujeitar-se a todos, mesmo nas condições mais repugnantes e necessárias à natureza. E estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício. Por isso a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama se o Senhor assim o quisesse, porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor, e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas e a amargura que é convertida em doçura. Rodapé 3,39. Nos primeiros dias, o vômito ocorria a cada 3 ou 4 dias, mas depois foi produzido toda vez que ela comia. Alguns minutos depois de comer, como em um soluço, ela colocava tudo de volta intacto e agradável aos olhos, como ficou permanentemente na cama. Luísa viveu a maior parte do tempo da Santa Eucaristia e do mesmo alimento de Jesus, a vontade divina. Alguns dizem que ela viveu totalmente desprovida de comida e bebida durante todo este tempo, mas isso não é verdade. No volume 11, 29 de 9 de 1912, Luísa escreve: estava preocupada pensando no meu estado, porque antes comia muito pouco e era obrigada a regurgitá-la, e agora tomo mais e não ocorre. E ela o atribuiu à falta de mortificação, o motivo disso. Mas Jesus lhe diz: é porque depois de tê-la purificada e desvinculada das coisas terrenas, eu a devolvo à vida comum, porque quero que meus filhos participem nas coisas criadas por mim para o amor deles, de acordo com a minha vontade, não de acordo com a deles. E é só por causa dessas crianças que sou obrigada a alimentar os outros. A resistência de Luísa e Jesus, que a quer no sofrimento, porque falta o consentimento do confessor. Mas no final, Jesus se impõe, comunica-lhe o estado de sofrimento e, como prova de que é sua vontade, dá ao confessor o anúncio de uma guerra entre Itália e a África. Quando o confessor determinou-me a obediência de não ter que estar mais na cama, eu comecei a resistir e dizia ao Senhor: o que queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer, mas se queres dar luz ao confessor, então eu estou disposta a fazer o que queres. Eu passei toda uma noite discutindo com o Senhor. Quando vinha, ele lhe dizia: meu amado Jesus, tem paciência. Não venhas, porque a obediência não permite que me faças participar em teus sofrimentos. Até que pela manhã eu venci. Sentia-me em mim mesma e livre de sofrimentos, quando em um instante veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a ele que não pude resistir-lhe. Perdi os sentidos e me encontrei junto com Jesus, mas tão estreitada que, por quanta oposição fazia, não podia separar-me dele. Estando com Jesus, eu me sentia toda aniquilada e tinha um certo rubor pelas tantas oposições que lhe havia feito durante a noite. Ele disse: Santo Esposo, perdoa-me. É o confessor que assim o quer. E ele me disse: não temas. Quando é obediência, eu não me ofendo. E continuou: vem a mim. Hoje é o ano novo. Quero dar-te o teu presente. Justo aquela manhã era o primeiro dia do ano. Então aproximou seus lábios puríssimos aos meus e derramou um leite dulcíssimo. Beijou-me e tomou um anel do seu lado e me disse: hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te desposar. Depois me disse: diz ao confessor que é minha vontade que continues estando na cama, e como sinal de que sou eu, diz-lhe que haverá uma guerra entre Itália e África, e se ele te der a obediência para que continues a sofrer,
Não deixarei fazerem nada, ambas as partes se porão em paz. No mesmo instante, ao dizer essas palavras, senti-me circundada por sofrimentos como por uma vestimenta, e por mim mesma não pude libertar-me. Pensava, o que dirá o Senhor? Mas não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a Ele que me sentia definhar, e sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, a família me levou alimento. Sentia-me tão satisfeita que o alimento não descia, mas para cumprir a obediência que assim o queria, tomei um pouco, mas logo fui obrigada a devolvê-lo, misturado com aquele leite doce que Jesus me havia dado. E ele, brincando, me disse, não te bastou o que te dei? Não estás contente ainda? E eu, toda enrusbecida, rapidamente lhe disse, o que queres de mim é obediência. Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto e a dizer-me que eu era desobediente, ou então dizia-me, é uma doença, se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer, por isso em vez de chamar ao confessor, deve chamar ao médico. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que tinha dito o Senhor, como disse acima. E ele me disse que era verdade que havia guerra entre África e Itália, e me disse, veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar sofrendo. Um dia depois de cerca de 4 meses, o confessor veio e me disse que havia chegado notícias de que a guerra que havia entre África e Itália, sem fazer nenhum dano entre elas, havia terminado, assinando a paz. Assim o confessor ficou mais persuadido e me deixou ficar em paz. Rodapé, trecho 42. Este detalhe que Jesus tira um anel do seu coração confirma que beijos, carícias, anéis ou derramar na boca, líquido amargo ou leite muito doce e outros gestos ou manifestações do amor do Senhor por Luísa são todas de natureza puramente espiritual e simbólica. É uma linguagem feita de sinais. Ela mesma ocasionalmente indica o significado. Por exemplo, no volume 3, 23, em 25/4/1900. Jesus Cristo começa a preparar Luísa para a união mística que havia prometido. Então, o meu doce Jesus não fazia outra coisa que me dispor para aquele matrimônio místico que me havia prometido. Isso se fazia ver estando eu neste estado, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, como lhe agradava, e às vezes era um contínuo ir e vir. Me parecia um apaixonado que não sabe estar sem sua esposa. Assim fazia Jesus comigo, e às vezes chegava a me dizer, olha, te amo tanto que não sei estar se não venho. Sinto-me quase inquieto pensando que está sofrendo por mim, e está sozinha, por isso vim para ver se tens necessidade de alguma coisa. E enquanto assim dizia, ele mesmo me levantava a cabeça, colocava seu braço atrás de meu pescoço e me abraçava, e enquanto assim me beijava, e se era tempo de verão e fazia calor, de sua boca exalava um hálito refrescante, ou bem tomava alguma coisa em sua mão, e me abanava e depois me perguntava, como te sentes? Não te sentes melhor? Eu lhe dizia, em qualquer modo em que se está contigo, se está sempre bem. Outras vezes vinha, e eu me via muito fraca pelo contínuo estar naqueles sofrimentos, especialmente se o confessor vinha na noite. Meu amante Jesus vinha, e me vendo naquele estado de extrema debilidade, tanto que às vezes me sentia morrer, se aproximava a mim e de sua boca na minha vertia este leite,
ou me colocava ao seu lado e eu sorvia torrentes de doçuras, de delícias e de fortaleza, e ele me dizia: quero ser exatamente teu tudo e também teu alimento da alma e do corpo. Quem pode dizer o que eu experimentava, tanto na alma como no corpo? Por essas graças que Jesus me fazia, se fosse eu a dizê-lo, me estenderia demais. Recordo-me que às vezes, quando não vinha logo, me lamentava com ele, dizendo: ah, santo esposo, como me fizeste esperar, tanto que não podia mais resistir, me sentia morrer sem ti. E enquanto assim dizia, era tanta aflição que sentia que chorava, e ele compadecia-se todo de mim, enxugava minhas lágrimas, beijava-me, abraçava-me e dizia: não quero que chores, vê, agora estou contigo. Diz-me o que queres. E eu dizia-lhe: não quero outra coisa senão a ti, e só deixarei de chorar quando me prometeres que não me farás esperar tanto. E ele me dizia: sim, sim, te contentarei. Um dia, enquanto estávamos nisto, era tanta dor que eu não conseguia parar de chorar. Meu bom Jesus me disse: quero te contentar em tudo. Sinto-me tão atraído por ti que não posso deixar de fazer o que tu queres. Se te agora retirei tua vida exterior e me manifestei a ti, agora quero atrair tua alma para mim, a fim de que onde quer que eu vá, possas vir junto comigo. Assim, poderás desfrutar mais e estreitar-te mais intimamente a mim, o que não fizestes no passado. Livro do Céu, volume 1, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta.